Boa tarde, meu nome é Rafaela Eduarda e o trabalho que será apresentado será sobre gases de combustão em caldeiras. Esse trabalho será apresentado pelo grupo Stefania Herrán da Silva, Luiz Vinícius Bezerra Salles de Alencar, Matheus Nogueira da Silva, Matheus Lucas da Silva Senhorinho Moura e Rafaela Eduarda Gama Cruz. Eu irei falar um pouco sobre a Resolução Comana número 382, de 26 de dezembro de 2006. Comana. O que é Comana? Conhecido como Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele é um conselho governamental que tem a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo e demais órgãos ambientais diretrizes e políticas governamentais para o meio ambiente. A Resolução Comana número 382, de 26 de dezembro de 2006, ela trata do estabelecimento dos limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas. Ela foi assinada no dia 26 de dezembro de 2006 e leva em consideração 12 fatores, sendo 3 deles. Ela considera os altos níveis de poluição atmosférica já alcançados, principalmente nas regiões metropolitanas, como também seus impactos negativos com relação à saúde, meio ambiente e economia. Considera também a necessidade de estabelecer estratégias para o controle e recuperação da qualidade do ar e a prevenção de sua degradação. Como também considera que existem tecnologias disponíveis para a redução da emissão de poluentes para diversos processos produtivos. Essa resolução ela se encontra dividida em 9 artigos. O primeiro artigo ele trata do estabelecimento dos limites de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas, e ele é composto por um único parágrafo, onde nesse parágrafo diz que os limites são fixados por poluente e por tipologia de fonte, de acordo com o estabelecido nos anexos da resolução. Os anexos presentes nessa resolução, eles mostram os limites para gases provenientes de processos, como de geração de calor a partir da combustão externa de óleo combustível, de geração de calor a partir da combustão externa de gás natural, de geração de calor a partir da combustão externa de bagaço de cana-de-açúcar, de geração de calor a partir da combustão externa de derivados de madeira, turbinas a gás para geração de energia elétrica, refinarias de petróleo, fabricação de celulose, fusão secundária de chumbo, indústria de alumínio primária, fornos de fusão de vidro, indústria de cimento, Portland, produção de fertilizantes, ácido fosfórico, ácido sulfúrico e ácido nítrico, e siderúrgicas integradas e semi-integradas e usinas de pelotização de minério de ferro. Aqui tem um exemplo de uma tabela de limites, onde mostra os limites de emissão para poluentes atmosféricos gerados em processos de geração de energia elétrica por meio de uma turbina a gás. Artigo 2. Esse artigo ele mostra os critérios mínimos para que os limites de emissão de poluentes atmosféricos sejam estabelecidos, sendo alguns deles a adoção de tecnologias de controle de emissão de poluentes atmosféricos que sejam técnica e economicamente viáveis e acessíveis, e já desenvolvidas em escala que permitam sua aplicação prática, como também possibilidade de diferenciação dos limites de emissão em função do porte, localização e especificidades das fontes de emissão, bem como das características, carga e efeitos dos poluentes liberados. O artigo 3 ele mostra algumas definições para o efeito da resolução, sendo essas definições referentes às fontes de emissão, aos poluentes que não possuem característica química definida e as unidades e forma obrigatória de expressão de resultados. O artigo 4 ele diz que a verificação do atendimento aos limites de emissão deve ser feita de acordo com métodos de amostragem e análise, que sejam especificados em normas técnicas cientificamente reconhecidas e aceitas pelo órgão ambiental licenciador. Esse artigo ele se encontra dividido em 3 parágrafos,
Artigo 5. Esse artigo ele está dividido em 3 parágrafos e diz que o monitoramento das emissões poderá ser realizado por métodos descontínuos e contínuos, que estejam em conformidade com o órgão ambiental e atendendo necessariamente aos seguintes critérios. Primeiro, o monitoramento descontínuo de emissões atmosféricas ele deve ser feito em condições de operação conforme especificado para cada fonte individualmente nos anexos. Segundo, o monitoramento contínuo pode ser utilizado para a verificação de atendimento aos limites de emissão, observadas algumas condições. Terceiro, critérios adicionais para a validação de dados poderão ser estabelecidos pelo órgão ambiental licenciador. Artigo 6. Esse artigo ele informa que esta resolução ela se aplica às fontes fixas de poluentes atmosféricos cuja licença de instalação venha a ser solicitada aos órgãos licenciadores após a publicação desta resolução. Esse artigo ele está dividido em 2 parágrafos, onde em um deles tem-se que o órgão ambiental licenciador ele poderá, mediante decisão fundamentada, determinar limites de emissão mais restritivos que os estabelecidos nessa resolução, em áreas onde, a seu critério, o gerenciamento da qualidade do ar assim o exige. Artigo 7. Esse artigo diz que para fontes fixas existentes, por já estarem em funcionamento ou com a licença de instalação requerida antes da publicação desta resolução, deverão ter seus limites de emissão fixados pelo órgão ambiental licenciador a qualquer momento ou no processo de renovação de licença, mediante decisão fundamentada. Esse artigo ele também é dividido em 2 parágrafos, onde em um deles é falado que o órgão ambiental licenciador ele deverá estabelecer metas obrigatórias para os limites de emissão, levando em consideração os limites existentes nas condições locais mediante documento específico. Artigo 8. O artigo 8 ele informa ao leitor que, a partir da publicação dessa resolução até o estabelecimento de limites específicos, permanecem aplicáveis os critérios e limites estabelecidos na Resolução Comana número 8, de 6 de dezembro de 1990, para os processos de geração de calor não abrangidos por esta resolução. Já o artigo 9, ele informa que a resolução presente ela irá entrar em vigência a partir de sua data de publicação. Agora, eu irei falar um pouco sobre a Resolução CONAMA número 436, de 22 de dezembro de 2011. Essa resolução ela define os limites de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas ou com pedido de licença de instalação anteriores a 2 de janeiro de 2007. Essa resolução ela foi assinada no dia 22 de dezembro de 2011 e leva em consideração 2 fatores. Ela considera o disposto na Resolução CONAMA número 5, de 15 de junho de 1989, que estabelece o Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar, o PRONAR, e considera também a necessidade do estabelecimento de uma referência nacional dos limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para as fontes fixas existentes ou com licença de instalação requeridas antes de 2 de janeiro de 2007, data de entrada em vigor da Resolução CONAMA número 382, de 2006. Essa resolução, assim como a citada anteriormente, ela se encontra dividida em 9 artigos. O artigo 1 estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas antes de 2 de janeiro de 2007, ou que solicitaram licença de instalação anteriormente a essa data. Esse artigo ele conta com 2 parágrafos, onde o primeiro diz que os limites são fixados por poluente e por tipologia de fonte e estão estabelecidos nos anexos 1 a 13 da resolução. Já o segundo parágrafo diz que as determinações a serem observadas para a realização do monitoramento das emissões atmosféricas e na elaboração de relatórios estão no anexo 14 da resolução. O artigo 2 dessa resolução ele mostra as 5 premissas que são observadas para que os limites de emissão de poluentes atmosféricos sejam estabelecidos, sendo 2 delas.
o uso do limite de emissões como um dos instrumentos de controle ambiental, cuja aplicação deve ser associada a critérios de capacidade de suporte do meio ambiente onde se encontra o empreendimento, como também a adoção de tecnologias de controle de emissão de poluentes atmosféricos que sejam técnica e economicamente viáveis e acessíveis e já desenvolvidas em escala que permitam sua aplicação prática. O artigo 3, assim como na resolução número 382, mostra algumas definições para o efeito da resolução. Essas definições são referentes às fontes de emissão, aos poluentes que não possuem característica química definida e às unidades de forma obrigatória de expressão de resultados. Já o artigo 4 diz que o lançamento de efluentes gasosos na atmosfera deve ser realizado por meio de dutos ou chaminés. Esse artigo ele possui um único parágrafo, onde é informado que os sistemas de exaustão das fontes fixas de emissão de poluentes atmosféricos deverão ser mantidos e operados adequadamente, de modo a evitar as emissões fugitivas desde a fonte geradora até a chaminé. O artigo 5 dessa resolução informa que o órgão ambiental licenciador poderá, mediante decisão fundamentada e considerando as condições locais da área de influência da fonte poluidora, determinar limites de emissão mais restritivos que os limites estabelecidos nesta resolução, onde, a seu critério, o gerenciamento da qualidade do ar assim o exigir. Esse artigo também possui parágrafo único, sendo ele: para que haja o adequado gerenciamento da qualidade do ar, o órgão ambiental licenciador poderá, no estabelecimento de limites de emissão mais restritivos, considerar a alternativa de utilização de combustíveis com menor potencial poluidor. Os artigos 6 e 7 são mostrados abaixo. O artigo 6 diz que as fontes que possuem estabelecidos em suas licenças limites de emissão mais restritivos, que os limites dessa resolução deverão atender os valores especificados na licença. Já o artigo 7 diz que os limites de emissão para fontes não especificadas em resolução do CONAMA deverão ser estabelecidos pelo órgão ambiental licenciador. O artigo 8 diz que os órgãos ambientais licenciadores deverão elaborar relatórios de avaliação da implementação da resolução referentes aos primeiros 5 anos. Esse artigo ele se encontra dividido em 3 parágrafos, sendo eles: primeiro, os relatórios deverão ser encaminhados ao Ministério do Meio Ambiente para a consolidação no primeiro semestre do 6º ano da publicação desta resolução. Segundo, o Ministério do Meio Ambiente deverá concluir a consolidação e apresentá-la ao CONAMA até o final do 6º ano da publicação desta resolução. E terceiro parágrafo, caberá ao Ministério do Meio Ambiente elaborar o termo de referência para os relatórios estaduais. Já o artigo 9 informa que a resolução entra em vigor na data de sua publicação. Bem, dando continuidade aqui à apresentação, falando um pouco sobre sistemas de vapor e meio ambiente. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o conceito de poluição do ar. E para isso temos a Lei 6.938/81, do artigo 3, que ele tem uma definição que a poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade que direta ou indiretamente pode prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, cria condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota e afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Entre os principais particulados, os gases, poeiras que são emitidos, podemos citar os gases completamente isentos de cheiro e odoríficos, poeiras constituídas por partículas com dimensões entre 1 a 500 nanômetros, e a fuligem, que é resultante de produtos com dimensões bem reduzidas, que são inferiores a 1 nanômetro, e quando aglomerados podem chegar entre 20, 30 até 70 nanômetros. Entre os principais gases que podem ser observados na queima no processo de combustão, nós temos o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, nitrogênio, oxigênio, vapor d'água
Entre outros que não são tão comuns, mas podem ser observados também, que são monóxido de carbono, ácido sulfídrico, óxido de nitrogênio e outros tipos de gases que são nocivos ao meio ambiente. Temos também outros mais completos, né, que são a mistura de alguns desses que eu já citei, que são o dimetil monossulfato, o dimetil bisulfato e o metil mercaptanas, além dos gases NO. Temos também aqui as poeiras, elas vêm da elutriação de particulados, que são as cinzas geradas pela queima dos combustíveis. Eles são arrastados ao longo de todo o trajeto da caldeira, na corrente gasosa, e não podem ser evitados. O combustível que mais gera esse tipo de elutriado é o combustível do tipo sólido, e se observarmos o combustíveis líquidos e gasosos, ele quando queimados de maneira adequada, não deveriam exalar nenhum tipo de cinza. Os combustíveis sólidos eles vão se comportar de uma forma diferente, que vai depender das quantidades elutriadas empregadas ao se variar o processo de queima. Uma observação que podemos colocar aqui é que a falta de ar é um fator negativo que vai aumentar a quantidade de elutriados. Se observarmos aqui nessa imagem, podemos observar que o excesso de ar, aqui nessa linha aqui, é maior, que foi uma queima de gás com auxílio de um vapor mecânico. Podemos observar que o particulado dele é menor. Já essa linha aqui, onde o excesso de ar é menor, em comparação a essa, o particulado dele é maior. Então ela pode ser um fator negativo para o aumento da quantidade desse particulado. Temos aqui também um procedimento utilizado para fornecer parâmetros, tanto qualitativos como quantitativos, das dispersões nos efluentes gasosos das chaminés, que é chamado de amostragem de chaminé. Esse procedimento ele vai levar em consideração algumas observações, né? Levar em consideração algumas coisas, que seriam constatar se os produtos emitidos pela chaminé, que são considerados poluentes, eles vão ultrapassar um limite máximo permitido pelos órgãos que são responsáveis pela fiscalização. Também determinar qualitativa e quantitativamente os valores extremos emitidos num determinado intervalo de tempo. Identificar a fonte produtora das emissões poluentes. Selecionar a aparelhagem adequada para reter as emanações poluentes que ultrapassam os padrões de emissões. E também avaliar a eficiência das instalações captadoras existentes. Isso, com o intuito de estabelecer técnicas de separação, é imprescindível conhecer os teores de cada componente dos sistemas dispersos de sólidos, líquidos e gases nocivos, em mistura com os gases inertes. Falando um pouco assim, dando um exemplo, temos aqui algumas unidades geradoras de vapor, que eles já vêm embutidos no seu circuito de gases de combustão, um meio para reter, separar e extrair até 70% das partículas sólidas que vão acompanhar os fluidos, isso evitando concentrações elevadas que vão ser jogadas no meio ambiente. Os geradores de combustíveis sólidos adequadamente projetados e que estão operando em condições satisfatórias não deveriam arrastar para o chaminé quantidades superiores a 1,2 gramas de particulados por normal metro cúbico de gases. Temos também que as concentrações mais elevadas são nas caldeiras do tipo flomotubular, quando há queima em lenha. Aqui, para ser feita a determinação das concentrações, temos aqui um aparelho chamado OSART, que é utilizado na determinação de produtos gasosos emanados pelas chaminés. Ele funciona por meio de absorção seletiva dos diferentes componentes gasosos que compõem a mistura mediante a passagem e o borbulhamento em soluções de produtos químicos previamente dosados. Aqui temos outro tipo de equipamento que também é utilizado para a determinação de concentrações, chamado de sonda. Ele se faz também através da coleta de uma amostra retirada do conduto pelo qual circula o gás de combustão. Essa sonda ele tem um ciclone responsável pela coleta de uma porcentagem de partículas e de um filtro que retém as demais. Esses componentes eles são interligados por condutos que partem do interior do canal de gases e determinam no aparelho que promove a sucção desta amostra gasosa.
Para que não seja feita a coleta e a determinação de particulados de maneira errônea, existem algumas exigências para que o procedimento seja feito de maneira correta, e seriam o conhecimento da composição química dos gases efluentes e de sua unidade, visto que o vapor de água, quando está presente na mistura, ele pode acabar provocando a formação de produtos corrosivos e pode prejudicar o andamento do ensaio. Durante o ensaio, deve-se ter a presença da denominada velocidade isocinética, né? Que essa velocidade ela tem como condição, quando a velocidade de escoamento do gás no interior do bocal ele vai se aproximar daquela existente no próprio gás que escoa próximo à tomada da amostra. Sem isso, pode ocorrer permutações perto do ponto da sucção da amostra, o que pode alterar os resultados do ensaio. A sonda deve ser instalada o mais afastado possível de qualquer zona de turbulência existente no tubo de escoamento e também realizar coletas de amostra em vários pontos do plano selecionado. Existem dois métodos para ser realizadas essas determinações utilizando dois métodos, que seriam os métodos de determinação por incrementos, que ele vai obter várias amostras separadas, segundo uma programação de distribuição dos pontos de coleta. Essas amostras elas são analisadas quanto ao peso e à composição gravimétrica, e destes resultados formulados os valores médios. E temos também o método cumulativo, que é recolhido todo o material em uma única vez e determinam-se seus valores. Os resultados resultam da média de repetidas tomadas de amostras, a fim de assegurar os valores desejados. Aqui temos um aparelho utilizado para medição de particulados da BSI. Ele é a principal característica desse método é a eficiência alcançada pelo filtro separador de finos, capazes de reter partículas de dimensões bem ínfimas. Como podemos observar aqui do lado, ele pode, entre 5 ou maiores nanômetros, ele tem uma eficiência de 99% de retenção, 5 até 1, eficiência de 98%, entre outros, de 1 a 0,5, 96%, 0,5 ou menores, eficiência de até 90%. Outro aparelho de medição é o da ASME. É um método sugerido pela ASME, que ele tem como princípio de funcionamento bem parecido com o da BSI, diferenciando apenas na parte da distribuição dos pontos de tomadas de amostra, ao longo de toda a seção de escoamento dos fluidos. Para detectar a fuligem desprendida na queima do óleo e combustível, é empregada a técnica do filtro de lã de sílica. Os gases de combustão mantidos a temperatura superior ao ponto de combustão vão atravessar um filtro aferido e, em seguida, vão atravessar um condensador com torre de separação de eventuais resíduos não coletados. O escoamento ele vai ser garantido por uma bomba de vácuo, no qual um medidor de gás seco e um rotâmetro registram os dados dos medidores, permitindo quantificar as massas específicas de fuligem por metro cúbico de gases medidos nas condições normais de pressão e temperatura. Além da formulação de aperfeiçoamento dos processos de queima, como já foi mencionado, é possível se estabelecer técnicas de separação adequadas para esses poluentes gasosos, que, como já foram citados, podem ser, por exemplo, o monóxido de carbono, o gás sulfírico e os óxidos de nitrogênio. Como já foi observado, com o uso da tecnologia, existem equipamentos e métodos que podem ser utilizados para o aperfeiçoamento dos processos de queima. Já no processo da separação, temos 3 técnicas utilizadas para a resolução desse problema, que seria a dissorção, absorção e a oxidação catalítica. A dissorção é um processo físico-químico em que as moléculas, átomos ou íons ficam retidos na superfície de uma substância, em geral substâncias sólidas. Nesse processo, os átomos da substância eles vão ser atraídos e retidos na superfície de um sólido ou líquido, resultando no aumento da concentração de moléculas presentes nessa superfície. É um fenômeno que acontece de forma natural e é utilizado bastante na indústria para a limpeza de resíduos tóxicos. Materiais sólidos de aspecto poroso são os mais utilizados nesse procedimento. Porém, eles dependem da temperatura, pressão e da área de superfície do material. Existem 2 tipos de adsorção, a química, que é quimisorção, e a física, fisisorção. Em ambas estão envolvidos 2 elementos, o adsorvatos e os adsorventes. Já pelo processo de absorção, temos aqui o esquema de queima de carvão em pó utilizando a dolamita como absorvente.
Um dos métodos mais utilizados, tendo como único defeito a dificuldade da regeneração do absorvente. Um dos absorventes mais utilizados seria a dolomita, como mostra na figura, que tem sido empregada na absorção de SO2. Ela tem uma absorção que chega de 90% até 99%, se o circuito do gás estiver associado a um captador, né? Ele chega a 99%. Temos também outro processo que seria a oxidação catalítica, que foi proposto pelo Dr. Kiyoura. Esse método ele consiste na transformação de SO2 em SO3 por mediação catalítica do pentóxido de vanádio em regiões com temperaturas de 380 a 450 graus, onde é convertido em ácido sulfúrico. Em seguida, na própria corrente gasosa, mantida a temperatura de 220 a 260, ele vai pulverizar-se água amoniacal, que vai gerar sulfato de amônio. Assim, é possível obter com o processo um produto final de valor comercial que promove um retorno de investimento capaz de justificar a inversão. O processo ele vai se verificar a temperaturas elevadas para eliminar o risco de corrosão, sendo o sulfato facilmente separado com captadores a seco, instalados no final da caldeira. Podem ser divididos em dois grupos os separadores a seco e os separadores a úmido, né? Os métodos de separação de particulados. Falando um pouco sobre os separadores a seco, eles são aparelhos que separam as partículas com base na força da gravidade. Cada partícula incorpora uma determinada massa que, pela força da gravidade, vai cair. As partículas que possuem massas pequenas sofrem influência do fluxo e resistência do meio gasoso e continuam sendo arrastadas pelos gases. Portanto, esse aparelho tende a superar as partículas maiores e a exibir rendimentos bastante razoáveis. Os gases atravessam esses aparelhos com velocidades entre 1 a 2 metros por segundo, fazendo com que as câmeras elas sejam de grandes dimensões. Mesmo assim, a eficiência não ultrapassa entre 10% a 50%. Temos aqui um modelo de câmara de decantação. É projetado de forma que haja ingresso das partículas no ponto mais elevado da mesma e a criar uma direção de queda com velocidade resultante que as projete no ponto de captação. É de baixa eficiência, em torno de 45% a 55%. Temos também outro tipo, que seria o ciclone separador, que utiliza a força centrífuga. É imposto uma mudança de direção e um movimento rotatório no interior de um cilindro pela introdução tangencial dos fluidos. O percurso da partícula sofre uma ação conjunta das forças de gravidade, da força de inércia, de corrente gasosa e da força da inércia da sua própria partícula, promovendo a sua superação. Ela tem uma eficiência de até 90% para partículas menores que 10 nanômetros. Temos aqui o outro método muito utilizado, que seriam os filtros de mangas. São executadas como tecidos de algodão ou fibras sintéticas, inclusive com fibras de vidro, em conformidade com a temperatura e a composição química do gás. A principal desvantagem é o preço da fabricação do material, que é feito de mangas, que ele pode ser destruído pela poeira, né? A utilização constante desse filtro pode prejudicar o material e pode ter que fazer novamente esse material inúmeras vezes. Aí o preço de fabricação é muito elevado. Se sua durabilidade for comprometida por conta do uso severo, deixa de ser uma opção viável. Temos aqui, por último, o precipitador eletrostático. Esse aparelho ele consiste em uma câmara de passagem de gases, onde é estabelecido um campo de alta tensão elétrica, que vai provocar ionização pelos elétrodos componentes do campo. Ocorrendo um processo mecânico de percussão periódica, as partículas elas vão ficar presas ao longo dos elétrodos. As partículas que vão ficar presas nos elétrodos elas vão se desprender e cair em coletores para sua extração. Em relação aos separadores úmidos, é utilizado água para reter as partículas contidas nos gases. Entre os principais aparelhos que utilizam essa técnica, podemos citar o ciclone lavador, o Venturi, o ciclone com filtros, ou com anéis de cerâmica e coletores de bolha ou espuma. Todos eles se baseiam no fato de as partículas sólidas se agregarem às gotículas de água, ou um lençol d'água separando-se da fase gasosa. Esse tipo de separadores superam em eficiência os separadores ciclônicos.
O conhecimento da distribuição dos tamanhos de partículas é de grande importância para a determinação da eficiência e para a seleção do equipamento mais apropriado para a separação. Temos aqui o sistema de tratamento de gases a combustão. Os combustíveis, ao se combinarem com o ar, quando estão sendo queimados, eles produzem diversos gases que podem ser prejudiciais ao ambiente e ao homem, além de gerarem finos e particulados. Por essas razões, os gases de combustão eles devem ser adequadamente tratados antes de serem lançados à atmosfera. Para a redução dos particulados são usados ciclones, multiciclones e precipitadores eletrostáticos. O tratamento dos gases é feito em torres de lavagem ou processos químicos. É importante que tanto os gases prejudiciais quanto o particulado devem ser reduzidos no momento da combustão. Bem, meu nome é Matheus Nogueira e eu ia falar um pouco sobre o controle de emissão de fumaça escura, tanto em fornos e em caldeiras de pequena capacidade. Bem, primeiramente eu vou falar sobre o controle de poluição atmosférica, em que em estudo de controle de emissões é essencial o conhecimento de certas características dos particulados, como o tamanho das partículas, a densidade, a corrosividade, a reatividade e a toxicologia. São também necessárias condições de processo, como vazão de gás, concentração de particulado em arrasto, eficiência de remoção requerida e perda de carga permitida, além de que as características de material particulado em suspensão dependem do tipo de material do que é desprendido do processo. Os diferentes tipos de equipamento de controle possuem eficiências melhores para tamanhos específicos de particulado e suspensão. Então, assim é essencial ter informações sobre a distribuição de tamanhos das partículas para a escolha correta de equipamento a ser utilizado. E em ambientes industriais é comum rotineiro a resistência de procedimentos operacionais que contribuem com a poluição atmosférica de forma local ou mesmo estende-se para limites regionais, fora do sítio industrial e do bairro de localização de empreendimento. Então, esse tipo de poluição pode ser eficientemente controlada pela implementação do sistema de ventilação acrescido de equipamentos de controle adequados para o processo industrial. A movimentação de ar por meios não naturais constitui-se no principal objetivo dos equipamentos de ventilação, ar-condicionado e aquecimento, transmitindo ou absorvendo energia do ambiente, ou mesmo transportando material, atuando num padrão de grande eficiência, sempre que utilizamos equipamentos adequados em seus projetos. Então, a velocidade, a pressão, a temperatura e a umidade envolvem mudanças nas condições ambientais, tornando-se as propícias ao bem-estar do trabalhador. O controle adequado da poluição do ar tem início com a apropriada ventilação das operações e processos industriais, máquinas, equipamentos, seguindo-se uma escolha conveniente de um coletor de poluentes. Entretanto, ao se aplicar a ventilação numa indústria, é preciso verificar antes as condições das máquinas e equipamentos, bem como o processo existente, a fim de obter melhor eficiência na ventilação e a modernização com o processo existente nas indústrias e a mecanização ou automação, além de aumentar a produção, melhora sensivelmente a higiene do trabalho com relação a poeiras e gases e demais contaminantes. Para a ventilação, estende-se o processo de renovação do ar de um recinto, com o objetivo fundamental de controlar a pureza e o deslocamento do ar em um ambiente fechado ou mesmo ambiente ao ar livre, com substituição local do ar contaminado. Há também nesse processo, além da substituição do ar impuro e controle de temperaturas da umidade do ambiente, a ventilação industrial possui diferentes formas
de atuação. Então, a caracterização da ventilação industrial pode ser de várias formas variadas. Então, pode ser natural e também a mecânica. A mecânica ela pode ser dividida em geral, que ela pode ser subdividida em diluidora ou exaustora, e a mecânica pode ser dividida em local, que pode ser somente a exaustora, em que a ventilação natural pode ser ocasionada pela ação dos ventos, que, embora intermitente, pode provocar variações horizontais das pressões permitindo a movimentação das massas de ar. Pequenas diferenças de pressão na ordem de 0,5 mg já são suficientes para obtermos correntes de ar satisfatórias. Do ponto de vista da ventilação, desde que haja um caminho adequado para a sua movimentação, em muitas situações não são conseguidos resultados satisfatórios, somente através da utilização do sistema de ventilação natural. A ventilação natural possui metodologia de aplicação somente de forma geral. Quando a movimentação do ar de ventilação é obtida por diferenças de pressões criadas mecanicamente, diz que a ventilação é artificial, forçada ou mecânica. Adota-se a ventilação mecânica sempre que os meios naturais não propiciam o índice de renovação de ar desejado, ou ainda como o elemento de segurança quando o funcionamento precário da circulação do ar. A ventilação mecânica, diferentemente da natural, pode ser geral ou local. Neste contexto, a ventilação local atua capturando os poluentes junto à fonte que os produz, por meio de uma corrente de ar com velocidade adequada, criada por meio de dispositivos especiais. E a ventilação geral tem por objetivo a ventilação do ambiente como um todo, podendo ser realizada de forma natural ou mecânica. Já na ventilação mecânica, do tipo geral diluidora, o ar exterior da ventilação é misturado com a viciada do ambiente. Então, consegue com a diluição de contaminantes até limites admissíveis. E ambientes como auditórios, lojas, faz uso de insuflamentos. Mas quando a contaminação do ambiente é elevada, torna-se preferível o processo de exaustão geral. E quando se deseja obter a retirada do contaminante, por ser este de grande toxicidade do ambiente, usa-se o processo de insuflamento e exaustão combinados. Em muitas unidades industriais, a geração de poluentes, por vezes da grande toxicidade, o mesmo gerado em grandes áreas abertas, assim não é possível a atuação do insuflamento ou qualquer tipo de ventilação geral. Para tais casos, é recomendada a ventilação local, exaustoras, caracterizada como uma operação que extrai contaminantes mecanicamente no próprio local em que ela é produzida e anteriormente se espalhar pelo ambiente. De forma direta, a ventilação local exaustora também influencia no bem-estar, na eficiência e na segurança do trabalhador. Por exemplo, retirando do ambiente uma parcela de calor liberado por fontes quentes que eventualmente existiam. Também no que se refere ao controle de poluição do ar do meio ambiente. A ventilação local exaustora tem papel importante, a fim de que os poluentes emitidos por uma fonte possam ser tratados em um equipamento de controle de poluentes. Eles têm que ser captados e conduzidos a esses equipamentos. Isto é um grande número de casos, realizado por um sistema de ventilação descrito. E a instalação de ventilação local exaustora possui usualmente as seguintes partes: captador, que é o dispositivo de capturar o ar contaminado; o ventilador, produz a arrefeção do causado deslocamento do ar do captador até a entrada do ventilador; rede de dutos, conduz o ar contaminado do ponto de captura ao ventilador e deixa ao interior do equipamento de controle. Equipamentos de controle retêm as partículas ou dissolvem as partículas, impedindo que sejam lançadas livremente na atmosfera, que é o caso que nós iremos ver
logo mais. Bom, o estudo sobre esse assunto foi referente ao manual que a CPRH de Pernambuco formatou, construiu para o manual para o controle de emissão de fumaça escura em fornos e caldeiras de pequena capacidade. Então, ele mostra que o controle ambiental da poluição nas pequenas empresas, eles têm preocupado os órgãos ambientais locais, devido às dificuldades dessas empresas no acesso às tecnologias e equipamentos existentes no mercado, em que, na sua maioria, estão presentes tecnologias complexas e, além disso, e de elevados custos para sua aquisição e também a operação, e sendo incompatíveis com o nível de viabilidade econômica dessas empresas. Então, a parte de pequenas empresas não tem tanto recurso para ter equipamentos mais elaborados, mais complexos. Então, dentro dessa realidade, a CPRH de Pernambuco está desenvolvendo esforços no objetivo de apoiar esse segmento produtivo. Eles estão promovendo o acesso às tecnologias viáveis que atendem às exigências ambientais e econômicas e sociais, que é tão importante, né? E neste contexto, a CPRH apresenta uma solução simples e econômica aplicável nas empresas de pequeno porte que utilizam a biomassa como combustível em seus fornos, especificamente a lenha e derivados. E trata-se de um equipamento denominado de caixa de fumaça. É baseado no princípio da câmara gravitacional, que é capaz de reter material particulado construído por fuligem e cinzas, e que são resultantes da queima precária de combustíveis sólidos e poluentes que causam incômodos e problemas na saúde da comunidade. Bem, esse é o objetivo do manual. Ele fornece aos pequenos empresários as orientações de como minimizar a geração de fumaça preta proveniente dos fornos que utilizam lenha como combustíveis. Então é bastante importante porque geralmente pequenos comerciantes, empresas não possuem tanto conhecimento, né? Então é de uma grande ajuda esse tipo de auxílio. As origens das emissões. A queima da lenha nas fornalhas dos fornos, principalmente em padarias, ela acontece de forma, na maioria das vezes, precária. E ela resulta na formação de fumaça, a tal fuligem, que ela possui uma cor escura e cinza, que escapa pela chaminé. Ela pode causar vários incômodos às pessoas que residem nas proximidades, gerando constantes reclamações da população. Então, qualquer bairro da periferia ou em qualquer localidade podemos ver em padarias e algo do tipo aquelas fumaças pretas quando está queimando o combustível, né? E os efeitos da fumaça sobre a saúde das pessoas. A fumaça resultante da queima precária da lenha, ela contém ferrugem, que é o monóxido de carbono, que é o CO, e ainda presente outros componentes orgânicos. Eles são voláteis, que eles causam os seguintes efeitos sobre a saúde humana em indivíduos. Quando eles estão expostos, eles podem gerar dores de cabeça, além de agravamento de doenças respiratórias, circulatórias, cardiovasculares, a irritação dos olhos, nariz, garganta e diminuição da capacidade pulmonar.
nós temos vários métodos que podem ser utilizados para o controle e redução das emissões e devem ser aplicados de acordo com as necessidades para alcançar os parâmetros exigidos legalmente. Então tem que ser de acordo com a lei para não gerar danos tanto para o ambiente quanto para o trabalhador. E para isso, aumentar o tamanho da fornalha poderia ser uma opção. Aumentar o acesso de ar de combustão possível somente quando a fornalha for construída com controle e suplemento de ar primário, que é o ar soprado sobre a grelha. E terceiro, o uso de lenha seca ou briquetes de bagaço da cana, de serragem, etc. E o quarto ponto é a instalação de equipamentos de controle nas chaminés, tais como ciclones, lavadores de gases, câmaras gravitacionais, como exemplo a caixa de fumaça, como iremos ver logo mais os exemplos. Ciclones. O uso de ciclones requer a instalação de ventiladores de tiragem, que promove a geração de ruídos e requer manutenção e apresenta custos elevados de operação e manutenção. Então, é um custo que vai ser bem grande para as pequenas empresas de pequeno porte para utilizar desse método. Aqui temos um breve funcionamento do equipamento de ciclone, que é o ar, mas o pó bate nas paredes do equipamento e que temos o pó. Aqui temos aqui uma amostra do particulado captado que queima a lenha. E temos também o lavador de gases, equipamento mais complexo do que o ciclone, apresenta alto custo de instalação e operação, além de exigir equipamentos periféricos como bomba, ventiladores de exaustão e manutenção. Também não tem tanta viabilidade para pequenas empresas por possuir um alto custo de manutenção. Agora vamos ver a caixa de fumaça, que é o estudo principal desse estudo. É o equipamento do que trata esse manual e satisfaz as exigências ambientais relativas à emissão de material particulado. É um equipamento simples e, mais importante, ele é de baixo custo, ele é fácil de confeccionar, prático e não requer operação. Então, a caixa de fumaça é um equipamento baseado no princípio de câmara gravitacional e que ele é capaz de reter particulado construído por fuligem, cinzas, resultantes da queima precária dos combustíveis sólidos. Destina-se ao controle de emissão de fuligem de cinzas em fornos de pequena capacidade que utilizam lenha como combustível. A descrição da caixa de fumaça. Apresenta-se como uma caixa podendo ser feita de alvenaria ou metal, instalada diretamente na chaminé, sobre o teto do forno. O princípio de separação gravitacional é promovido pelo desencontro interno da chaminé da entrada e saída dos gases, que exibe o modelo da caixa aberta para sua visualização. Confecção da caixa de fumaça. Pronto, esse manual são apresentados detalhes construídos através de várias imagens e em unidades instaladas no forno de uma padaria embaixo do Grande Recife. Foram obtidos com os fornos em operação, onde se valoriza a eficácia do processo de retenção do material particulado. O material de construção. O material utilizado foi uma chapa de ferro preta de 5 mm de espessura e soldada.
E tempo de vida útil médio de 2 anos. E menor que 2 anos se instalada ao relento, exposto à chuva. Alvenaria singela de tijolo e maciço, assentada com argamassa, cal, areia, cimento. Tempo de vida útil indeterminado. Caso a caixa seja confeccionada em alvenaria, a parte superior deve ser confeccionada em chapa de ferro 1/8 de polegada, ideal é ferro fundido, e fixada sobre um cordão de amianto rejuntada com argamassa. A fixação da tampa deve ser feita através de um quarto de cantoneira por 50 mm de 1 polegada, 1/8 de polegada. E temos também o isolamento da caixa, que para aumentar a vida útil da caixa de fumaça, quando confeccionada uma chapa de ferro, o seu desempenho na partida do forno, recomenda-se revesti-la com uma lã de rocha ou placa de silicato de cálcio. No caso de confeccionada de alvenaria, não há necessidade de isolamento da caixa, exceto da chaminé até a metade de sua altura. Operação de manutenção. Operação não necessária. Manutenção, apenas limpezas a cada 8 ou 15 dias. Então é bem viável esse tipo de método e equipamento, né, para ser utilizado para a retirada da fuligem e diminuir a poluição. Aqui temos a caixa de retenção de fuligem e cinzas para forno de linha de corte longitudinal. Aqui pode ver algumas partes, chapa de forno, porta de limpeza, chaminé. Aqui já temos a caixa de retenção de fuligem e cinza para a lenha em corte transversal. Aqui nós temos aqui, ó, a caixa interna aqui, ó, o prédio da padaria, a caixa de fumaça, o forno, caixa de fumaça, forno, prédio da padaria, forno, onde temos a caixa externa aqui, ó. Temos a caixa externa e a caixa interna. Aqui nós temos um modelo de um forno a lenha. Temos aqui, ó, a forno a lenha. Aqui nós vimos aqui, ó, a desigualdade aqui. Não vai direto, né? Aqui, ó, bate aqui e desce a fuligem. Aqui temos a caixa de fumaça instalada no segmento de chaminé na série de forno. Podemos visualizar aqui. Bom dia, meu nome é Matheus Lucas. Darei continuidade à apresentação do trabalho. Irei abordar sobre Hillman Smoke Chart, também conhecido como escala de Hillman. A escala de Hillman ela surgiu na década de 1890 e foi graças a um engenheiro francês que se chamava Maximilien Hillman. E como isso aconteceu? Basicamente, Maximilian Hillman ele precisava regular a queima nas cadeiras industriais e a partir desta necessidade ele terminou criando uma escala que permitia ajustar a quantidade de combustível consumido em determinado momento, a partir da visualização da fumaça que saia da chaminé. E para que serve? A escala ela é uma ferramenta de fiscalização que serve para medir a densidade de fumaça emitida, ou pela chaminé ou por veículos. Ela é uma lâmina de papel que possui uma perfuração central de 5 lados e em seus lados a escala de Hillman ela tem tonalidades de cinza progressivas, mais escuros, ou seja, ela vai do mais claro até o mais forte, até o mais escuro, indo do branco até o preto. E a escala ainda ela possui uma numeração que vai de 1 a 5. Em cada tonalidade de cor na escala possui uma numeração que vai de 1 a 5 e essa numeração elas indica alguns
algumas condições que eu vou mostrar mais à frente. E só reforçando o que eu já tinha falado sobre o ajuste de combustível em relação em relação à escala de Higman, o uso da escala ela permite ajustar a quantidade de combustível consumido. Por exemplo, na parte de caldeira, observando com a escala a fumaça que sai da chaminé, é possível corrigir a queima de, da caldeira. E como funciona? Como eu falei, existe uma furação e contida na escala de Higman. E essa furação ela vai ser mirada na fumaça que está sendo emitida. Aí depois é observado com qual tonalidade de cinza esta fumaça coincide na escala. Aqui, como podemos ver, a escala de Higman, como falei. Aqui temos a furação no centro. E temos os 5 lados, que vão 1, 2, 3, 4, 5. E aqui é a variação das cores, que vai da mais clara até a mais escura. E como eu falei, tem a numeração, ó, que vai de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. E que essa numeração, que eu vou mostrar daqui a pouco mais à frente, ela representa... Cada uma representa uma coisa. Aqui as instruções de uso, que primeiro, posicione-se de costas para o sol e segure o cartão com o braço totalmente estendido. O segundo, compare a fumaça vista pelo orifício, que é isso aqui, com o padrão colorimétrico, que é isso aqui, determinando qual a tonalidade da escala que mais se assemelha com a tonalidade ou densidade da fumaça. Ou seja, você vai pegar a escala de Higman, vai posicionar ela para a fumaça e vai ver com qual dessas tonalidades daqui a fumaça vista por esse orifício aqui coincide no caso. Aí voltando aqui novamente, o terceiro, que para medição de fumaça emitida por veículos, o observador ele deverá estar a uma distância de 20 a 50 metros do tubo de escapamento a ser observado. Aqui o quarto, que para medição de fumaça emitida por chaminés, o observador deverá estar a uma distância de 30 metros a 150 metros da mesma. Ou seja, como já tinha falado um pouco mais à frente, a escala de Higman ela consegue analisar a fumaça emitida tanto pelas chaminés quanto pelo escapamento dos veículos. Agora finalmente eu vou falar sobre a numeração da escala de Higman, o que cada um desses números aqui representa. O padrão 1 é sobre reticulados com linhas pretas de 1 mm de espessura, deixando como intervalos quadrados brancos de 9 mm de lado até 20% de névoa. Aí quando isso acontece o veículo está conforme, está dentro do padrão. Padrão 2, reticulado com linhas pretas de 2,3 mm de espessura, deixando como intervalos quadrados brancos de 7,7 mm de lado até 40% de névoa. O veículo está conforme. Padrão 3, reticulado com linhas pretas de 3,7 mm de espessura, deixando como intervalos quadrados brancos de 6,3 mm de lado até 60% de névoa. O veículo está desconforme, ou seja, a partir do padrão 3 já está desconforme. Padrão 4, reticulado com linhas pretas de 5,5 mm de espessura, deixando como intervalos quadrados brancos com 4,5 mm de lado até 80% de névoa. O veículo também está desconforme. E por último, o padrão 5, que é inteiramente preto, que ou seja, no caso é até 100% de névoa, e o veículo está desconforme. Como eu falei, né, a escala de Higman ela consegue analisar a fumaça emitida tanto por chaminé quanto por veículos. Em relação aos veículos, como eu falei aqui, a gente percebendo, se a cor da fumaça ela
é da escala 3, 4 e 5. O veículo ele está desconforme e quando isso acontece, ele passa a ser multado. Ele é multado no caso. E aqui são os principais poluentes emitidos por veículos automotores, que são o monóxido de carbono, que é o CO, o hidrocarbonetos, o HC, óxidos de nitrogênio, que é o NOx, óxidos de enxofre, o SOx, aldeídos e o material particulado, que temos nesse caso a fuligem, poeira, metal e entre outros.